Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de abril de 2023. Terceira semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica, branco. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. É o responsório de hoje, no Salmo 116. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. Mas que Evangelho pregarmos? O Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo. O que a igreja tem a missão de nos apresentar é o Cristo, que pela cruz nos resgatou de toda corrente e maldade do pecado. O pecado que pesava sobre nós, agora não surte mais o seu efeito em nós, porque todos nós, a partir da morte e ressurreição de Jesus, todos nós que vivemos a dimensão do batismo, também um dia morreremos e seremos ressuscitados, assim como Jesus o foi, para a honra e glória do nosso Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a todos, pregai a boa nova, o Evangelho, a mensagem de que estamos salvos, o Senhor nos resgatou. Santo do dia, São Luís Maria Montfort, e o Tratado da Verdadeira Devoção. França, 1716, nós sabemos que está havendo ali na França uma grande mudança do comportamento social, a Revolução Francesa, e nós sabemos que a consequência disso tudo na França deixou o seu povo, o homem e a mulher, com o coração duro, distante de Deus, alguns renunciando até a Igreja Católica, renunciando Cristo, renunciando Deus, querendo assumir mais uma vez o local de Deus. Então, nesse cenário surge aí São Luís Maria de Montfort. E ele traz um tratado de devoção a Maria, aonde coloca, com o questionamento da fé, com o uso da razão, esta devoção a Nossa Senhora, intercedendo por todos nós. Senhor, hoje são milhares os cristãos que se consagram à Virgem Maria pelo tratado. Que meu coração se desperte cada vez mais para ser um escravo da Virgem Maria, em Jesus, por Jesus, buscando a salvação e a intercessão, o caminho que é Cristo Jesus. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Nós sabemos que Saulo é o nome antes da conversão de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que evangelizou os pagãos, as nações, apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele não conviveu ali com os demais apóstolos, mas teve aquela experiência que vai ser relatada agora em Atos capítulo 9. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres cristãos, né, que se encontrassem seguindo Jesus e que ele encontrasse no caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu um cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficavam mudos e de tanto espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguiria ver nada. Então pegaram nele pela mão e o levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. Ananias, naquele momento, ficou assim, assustado, né? Porque ele conhecia a fama de Saulo, sabia que aquele homem perseguia cristão. Em uma visão, Saulo contemplou também um homem chamado Ananias. Então, da mesma forma que Deus agiu na vida de Ananias para ali libertar Saulo, né? Também orientou Saulo na sua visão que um homem chamado Ananias iria curá-lo. E a visão de Saulo, ele contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que ele fosse curado e recuperasse da vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitas falar desse homem e do mal que ele fez a teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu santo nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quando ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas no caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperasses a vista e fiqueis cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós também passamos, alguns de nós, por esta experiência de Saulo, né? Às vezes, o Senhor nos joga no chão nas nossas arrogâncias, nosso temperamento, nas nossas posturas. O Senhor se revela para nós quando nós estamos no chão, quando nós achamos que perdemos tudo, quando nós, no chão, humilhados, nós encontramos Jesus. Então, eu quero pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que, pelo nome de Jesus, Senhor, se preciso for, nos jogue no chão. Se é lá que nós temos que te acolher e receber e perceber o sentido da vida. Mas, Senhor, não nos permitas que caiamos, não nos deixe no sofrimento, abandonado. Vem em nosso socorro, assim como socorreste o vosso filho Saulo. Levanta-nos, Senhor. Escala, Senhor, um Ananias na nossa vida. Ou então nós nos colocamos agora, Senhor, para ser Ananias para o nosso irmão mais necessitado. Que os pais possam orar por seus filhos para que as escamas de pecado, aquilo que impede de vermos o Senhor, possa cair agora. Filhos, orem pelos seus pais para que sejam batizados no Espírito Santo e essas escamas, essa cegueira que leva o papai para a bebida, para adultério, mamãe, possa também cair agora e restaurar a nossa casa. Dai-nos, Senhor, o vosso poder, assim como deste a vosso filho Saulo, que depois se transformou num apóstolo Paulo, que possamos também, Senhor, receber agora o batismo do Espírito Santo. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, para que todos nós que estamos aqui unidos na palavra do Senhor, possamos receber agora de Deus o Espírito Santo, que nos transforma,
e nos coloca como agentes transformadores, anunciando Jesus com destemor. Amém. Evangelho, João capítulo 6, 52 e 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus, então, ouvindo esse murmúrio, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Nessa hora, eu acho que os judeus e todos presentes pensaram assim: mas como? Comer a carne? Beber o seu sangue? Ele está falando que nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue para termos vida eterna. Jesus então explica: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pronto, agora eles estão loucos, porque Jesus confirma, reafirma, por 3 vezes, que verdadeiramente é seu corpo e seu sangue. Depois ele completa: como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come, ou seja, come meu corpo, meu sangue, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, falando dele mesmo. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é que eu faço hoje para comer o corpo e beber o sangue do Senhor Jesus? Entendeu agora a natureza da Santa Missa? Entendeu agora aquele momento da consagração? Por que o padre tem aqueles vestimentas sacerdotais? Porque tem todo o movimento litúrgico sobre o altar? Entendeu agora a consagração? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Assim fala o sacerdote. Assim fala aquele homem que foi preparado pelo Senhor para exercer o sacerdócio. E assim, com a fórmula, consagrar aquele pão, consagrar aquele vinho, de tal forma que nos mistérios do Senhor se transforma no corpo e no sangue do Senhor. De outra forma, como nós, desta geração, comeríamos o corpo de Jesus e beberia o seu sangue? Se Jesus, em termos de corpo, físico, foi morto na cruz. Então, comer o seu sangue, beber o seu sangue e comer o seu corpo é através da Eucaristia. Por isso, seja louvado, Senhor, cada sacerdote, seja louvado, Senhor, a nossa igreja, a Santa Igreja, que nos traz o corpo e o sangue de Jesus. Por esse ato da consagração, na comunhão, podemos viver a realidade do Santo Evangelho. Podemos viver o que nos fala em João capítulo 6, 52 e 59. De outra forma, sem a comunhão, esta palavra não seria construída em nós, seria meramente um escrito. Mas a verdade é que temos acesso a esta graça que o Senhor nos fala agora. Como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim, o que come minha carne e bebe meu sangue, viverá por causa de mim. Terá vida nova, terá vida transformada, terá vida em abundância. Assim como Saulo se transforma em Paulo para a conversão de muitos. Então pedimos ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos, Senhor, o vosso corpo e o vosso sangue, que Ele possa transformar a nossa vida pela comunhão, como teve a vida de São Luís Maria Monforte transformada, naquele momento em que a França precisava de testemunho, que precisava de uma voz que clamasse o Senhor.
Ele foi o vosso instrumento, que sejamos também o instrumento nas vossas mãos, assim como Saulo foi, se transformando em vosso apóstolo. Dai-nos, Senhor, a noção do apostolado na família, que nós, enquanto pais, mães, sejamos apóstolos do Senhor, vivendo a dimensão do pão e do vinho, vivendo a dimensão do corpo e sangue de Jesus, que busquemos na comunhão, na sagrada comunhão, a força necessária para transformar esse mundo. Amém. Eu me chamo Gilton Góes. O nosso projeto chama-se "É de mim se não evangelizar". Seja você um evangelizador, seja você um novo Saulo, aquele que vai se levantar e transformar-se em apóstolo Paulo. Seja você o batizado no Senhor para anunciar a pregação, o santo evangelho. São belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Multiplique esta pregação nas suas redes sociais. Vamos em busca de um coração que precisa dessa palavra, para que o Senhor o transforme e também o torne consciente da ressurreição na sua morte ou nos dias finais. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.